Olá, me chamo Isabelle Moraes Ribeiro, sou orientada pela Denise Osório Severo, participo do PIBIC 2021-2022 e o título de matemática é Saúde e Direitos Humanos de Imigrantes e Refugiados, Impactos da Covid-19. O estudo introduz-se dizendo justamente sobre a crise do capital 2008, que atiçou os processos migratórios e, portanto, aumentou as crises de políticas de imigração nos países que implementaram medidas neoliberais restritivas para que imigrantes e refugiados não entrassem nas fronteiras. A pandemia chega, portanto, como uma medida exacerbadora de vulnerabilidade socioeconômica já preexistente para o segmento, principalmente entre imigrantes indocumentados, que, pelo fato da ausência de documentos, possuem menos acesso aos serviços e políticas, possuem mais possibilidade de sanções e de deportações por serem consideradas, entre aspas, ilegais. O objetivo principal desta pesquisa, portanto, é analisar os impactos da Covid-19 à saúde e direitos humanos de imigrantes e refugiados no contexto global. O primeiro objetivo estratégico é conhecer os principais riscos à saúde e exposições vivenciadas por esse segmento na pandemia. O objetivo 2 é identificar violências e violações de direitos humanos vivenciadas por esse segmento na pandemia. E o terceiro é conhecer os acessos e barreiras de imigrantes e refugiados às políticas de enfrentamento pandêmico e cobertura vacinal. A metodologia foi uma revisão integrativa qualitativa, com corte de 2020 até 2022, na base científica PubMed, com a seguinte pergunta norteadora: quais são os impactos da Covid-19 na saúde e direitos humanos de imigrantes e refugiados no contexto global? Os critérios de inclusão foram todos os estudos empíricos, ou seja, revisão integrativa, estudo transversal, todos em inglês, espanhol e português. Os critérios de exclusão foram excluídos editoriais, notícias, relatórios, artigos teóricos, artigos pagos e todos os estudos que fugiam da temática central. 131 foram eleitos para leitura de título e resumo, 89 para leitura integral e 45 inclusos para análise. E dentro da análise, 4 categorias principais foram criadas de acordo com os objetivos estratégicos. Uma subcategoria, na verdade, foi adicionada para especificamente imigrantes documentados, que teve muito achados na literatura sobre esse segmento específico. E a análise foi inspirada em Bardan, 1977. Essas foram as principais categorias, e eu vou especificar cada uma delas aqui para vocês. As barreiras, as políticas públicas de enfrentamento pandêmico, foi a maior, com 40 achados na literatura, e ela exibiu muitas barreiras linguísticas e tecnológicas e informacionais ao acesso de saúde desse segmento, de continuidade no cuidado, de confiança nas autoridades e cobertura sanitária ruim. A segunda principal, que foi de 36 estudos achados, ela fala sobre riscos à saúde e exposições vivenciadas no segmento na pandemia, que disse a piora da saúde mental desse segmento, risco de infecção elevado para o Covid-19, deficiência nutricional adquirida no período, condições insalubres de sobrevivência, dificuldades econômicas e a desarticulação do apoio. A terceira, com 23 achados, é acesso às políticas públicas, de enfrentamento pandêmico. Alguns exemplos disseram que imigrantes e refugiados tiveram mais aceitação vacinal. Alguns outros exemplos, poucos, mas existentes, disseram que algumas políticas de enfrentamento pandêmico foram adaptadas ao segmento. Por último, das 4 principais, vem as violências e violações de direitos humanos, com 15 achados, que disse muito sobre o direito das fronteiras internacionais serem fechadas por causa da pandemia e o racismo sistêmico que esse segmento sofre. Especificamente, a subcategoria de imigrantes e documentados, que teve 18 achados, falaram muito sobre o medo de deportação, segregação dentro do serviço de saúde, políticas públicas que não se adaptam ao segmento, maior risco de infecção e hesitação vacinal. A conclusão de tudo isso é que a gravidade de riscos à saúde, violências e violações de direitos humanos e, principalmente, majoritariamente, barreiras às políticas públicas de enfrentamento é muito bem ressaltada na literatura. Isso só mostra a desproteção sanitária e o desamparo estatal que esse segmento sofre. E, especificamente aos acessos positivos às políticas de enfrentamento, o pouco achado na literatura pode cooperar na formulação de políticas mais sensíveis à migração. E sobre migrantes indocumentados, a conclusão é que os níveis de opressões eles são muito mais exacerbados quando nós não temos documentos. O exercício do controle é por meio da invisibilidade legal e do racismo sistêmico. Essas são as referências. Obrigada.